Nenhuma mudança externa é permanente, se você não mudar internamente primeiro. Você pode até conquistar algo aqui e ali. Um novo emprego, um relacionamento melhor, mais equilíbrio emocional. Mas, se sua mente continuar presa nos mesmos padrões, tudo sempre acaba voltando como era antes. O crescimento verdadeiro não é sobre o que você ganha lá fora, é sobre quem você se torna por dentro. Por isso, neste vídeo, baseado na filosofia estoica, eu vou te mostrar 8 práticas poderosas que vão te ajudar a corrigir o que está travando a sua vida e construir uma mudança consistente. Porque ou você cresce como um todo, ou vai continuar patinando no mesmo lugar. É por isso que tanta gente se sente estagnada. Elas melhoram um ponto, mas o resto continua igual. Chegou a hora de parar de depender da motivação. Nos dias bons, ela te impulsiona. Nos dias ruins, ela te abandona. Se você quer sair desse ciclo, precisa aprender a ser constante, mesmo quando não está com vontade. É isso que eu vou te ensinar agora. Mas antes de começar, faça algo importante. Vá até os comentários e escreva: "Hoje renasço com a força de um estoico." Isso não é só um comentário, é um compromisso com você mesmo. Quando você escreve essa frase, está dizendo para sua mente que hoje começa um novo capítulo. Um capítulo em que você não vai mais desistir. Um capítulo em que você terá a força para seguir em frente, mesmo nos dias difíceis. Então escreva agora e vamos começar. Número 1. É você contra você. Você está sentado no sofá, cansado depois de um longo dia. O relógio marca 8 da noite e você sabe que precisa ir para a academia. Mas o corpo está pesado, a mente começa a negociar. Só hoje não vai fazer diferença. Você merece um descanso. Amanhã é um dia melhor para começar. É nesse momento que a batalha é travada. A verdadeira luta não é contra o mundo, é contra essa voz interna que tenta te convencer a seguir o caminho mais fácil. O estoicismo nos ensina que você não pode controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar como reage a essas situações. Seu cérebro foi programado para buscar conforto e evitar esforço. É por isso que o desconforto inicial de levantar da cama ou começar um treino é interpretado como uma ameaça. O cérebro tenta te proteger, convencendo você de que é melhor ficar onde está, seguro e confortável. Mas cada vez que você cede a esse impulso, você está treinando sua mente a desistir. Agora pense em como isso funciona quando você tenta mudar sua alimentação. Você decidiu comer de forma mais saudável, mas chega no meio da semana cansado, com fome, e tenta justificar um pedido de comida rápida. Sua mente diz: só hoje não vai fazer diferença. Mas é exatamente nesse momento que você precisa agir. Não porque um único pedido de comida vai arruinar sua saúde, mas porque você está ensinando ao seu cérebro que é você quem tem o controle, não a sua mente preguiçosa. Quando você ignora essa voz que te puxa para o caminho fácil, você fortalece a sua identidade de uma pessoa disciplinada. Cada vez que você supera o desconforto, você está ensinando à sua mente que você é mais forte que o impulso de desistir. A chave está em começar pequeno. Se você está correndo e sente vontade de parar, corra mais 2 minutos. Se você está estudando e se distrai, volte a se concentrar por mais 5 minutos. Se você prometeu começar um novo hábito, mantenha essa promessa, mesmo sem vontade. Não porque você se sente motivado, mas porque você está construindo uma identidade baseada na constância e na força mental. A verdadeira liberdade não está em controlar o mundo externo, mas em controlar a sua mente. Você não pode mudar o tempo, o comportamento dos outros ou as circunstâncias, mas pode decidir continuar mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Quando você parar de negociar com você mesmo e simplesmente agir, perceberá que suas maiores limitações nunca estiveram no mundo lá fora. Elas sempre estiveram na sua mente. E ao vencê-las, você descobre que é capaz de muito mais do que imaginava. Número 2. Torne-se a pessoa que cumpre suas promessas. Você decide começar a academia, compra roupas novas, assina o plano, faz um treino pesado na primeira semana e sente que está finalmente entrando no ritmo. Mas, depois de alguns dias, os músculos começam a doer, o trabalho acumula e aquela vontade inicial vai desaparecendo. Você começa a pular um dia, depois 2, e antes de perceber, a academia vira mais uma promessa quebrada. Esse é o padrão. O problema não é a motivação, é o hábito de desistir. Cada vez que você começa algo e não termina,
Você está ensinando ao seu cérebro que desistir é aceitável. É como se você estivesse dizendo para si mesmo: está tudo bem parar no meio do caminho, mas não está. Porque o que você faz em uma área da sua vida, você acaba replicando em outras. Pense em como isso acontece em pequenas decisões. Você começa a assistir uma série e depois de alguns episódios, perde o interesse e deixa pela metade. Ou compra um livro, lê os primeiros capítulos com empolgação, mas o deixa esquecido na mesa de cabeceira porque a história ficou meio chata. Ou decide finalmente aprender educação financeira. Segue o planejamento por 2 meses, mas aí surge aquela tentação de gastar em algo que você não precisa. E você cede. Depois disso, vem a frustração. Eu estraguei tudo. E de repente parece que todo o esforço até ali foi em vão. Esses padrões parecem inofensivos, mas eles criam um efeito profundo na sua mente. Quanto mais você abandona o que começou, mais reforça a ideia de que desistir é uma opção válida. E isso enfraquece sua confiança. A verdade é que começar é fácil. Todo mundo sente entusiasmo inicial. A diferença de quem chega mais longe é a capacidade de continuar, mesmo quando a motivação desaparece. É desconfortável? Sim, mas é exatamente esse desconforto que constrói a sua força. Se você decidir escrever uma página por dia, escreva, mesmo que fique ruim. Se você decidir fazer academia 3 vezes por semana, vá, mesmo que esteja cansado. Se você prometer para si mesmo que vai ler um livro até o fim, leia, mesmo que fique chato na metade. Porque cada vez que você termina o que começou, você está enviando uma mensagem clara para o seu cérebro. Eu faço o que digo que vou fazer. É assim que você constrói disciplina. Cada ação concluída é um tijolo na construção da sua confiança. Você começa a se ver como alguém confiável, alguém que cumpre suas promessas. E essa confiança se espalha para todas as áreas da sua vida, como no trabalho, nos relacionamentos e nos desafios pessoais. Quando você termina o que começa, algo muda internamente. Você se torna mais forte e mais seguro de si. Começa a acreditar que é capaz de enfrentar qualquer obstáculo, porque a prova está nas suas ações. O segredo não é encontrar o momento certo ou esperar pela motivação perfeita. É ter a força de agir mesmo quando você não tem vontade, porque motivação é temporária, mas a disciplina que você constrói ao terminar o que começa é permanente. Os estoicos ensinavam que não basta saber o que é certo, você precisa agir. Cumprir as promessas que faz a si mesmo não é apenas uma questão de produtividade, é uma questão de respeito próprio. Cada promessa cumprida reforça a sua identidade como alguém forte e confiável. E essa força não vem de inspiração ou motivação, mas de um compromisso real com você mesmo. Número 3. Cresça com o processo e pare de buscar o resultado perfeito. Você está sentado com o celular na mão, tentando estudar inglês. O vídeo está rolando, mas as palavras parecem embaralhadas. Você pausa, tenta repetir a frase, mas a pronúncia sai errada. A mente começa a te sabotar. Você nunca vai conseguir falar bem. Talvez você não tenha jeito para línguas. Aprender inglês não é para você. Mas o problema não é a dificuldade. É o fato de que você esperava que fosse mais fácil. Todo mundo quer o resultado, mas quase ninguém quer o processo. Querem ser disciplinados, bem-sucedidos e talentosos, mas sem o desconforto que o aprendizado traz. Esse é o erro. Quando você foca apenas no resultado final, qualquer erro parece um sinal de fracasso. Se você só pensa em falar inglês fluentemente, qualquer dificuldade vai soar como uma prova de que você não é bom o suficiente. Mas quando você muda o foco para quero melhorar um pouco a cada dia, os erros deixam de ser um obstáculo e passam a ser parte do caminho. De repente, cada palavra pronunciada errado, cada confusão gramatical, tudo isso deixa de ser um motivo para desistir e passa a ser um passo para o próximo nível. Pense em alguém que você admira por falar inglês fluentemente. É fácil se sentir desmotivado quando você se compara com essa pessoa. Mas o que você não vê são os anos de prática, os erros acumulados e os momentos de dúvida que essa pessoa enfrentou. Mas continuou, mesmo assim. Ninguém começa sendo bom. A diferença entre quem chega lá e quem desiste não é talento, é a capacidade de continuar, mesmo quando é difícil. Imagine que você decidiu aprender a tocar violão. Nos primeiros dias, seus dedos vão doer, os acordes vão sair desafinados e o som será terrível.
Se você estiver focado apenas em quero tocar bem, cada erro vai parecer uma prova de que você não é bom o suficiente. Mas se o foco for em quero melhorar um pouco a cada dia, cada pequeno progresso vai reforçar a sua motivação. Se hoje você conseguiu pronunciar uma frase melhor do que ontem, isso já é uma vitória. Se conseguiu se concentrar no estudo por mais 2 minutos, isso é progresso. Se conseguiu entender uma frase que antes parecia impossível, isso também é progresso. Quando você valoriza o esforço, cada dia se torna uma vitória, e é isso que te mantém motivado. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Elas acreditam que se não veem resultados imediatos, isso significa que não estão progredindo, mas o progresso nem sempre é visível. Às vezes, a evolução está acontecendo nos bastidores, na paciência que você desenvolve, na força que você constrói e na forma como você enfrenta as dificuldades. Epicteto dizia que você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como reage. Você não pode evitar os desafios, mas pode decidir como enfrentá-los. Se você enxergar cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento, nada poderá te parar. Essa é a verdadeira diferença entre quem vence e quem desiste. Não é o talento, nem a motivação. É a capacidade de continuar mesmo quando o progresso é invisível. Quando você adota essa mentalidade, não precisa mais de inspiração para agir, porque cada pequeno avanço já é uma vitória. O progresso pode ser lento, mas o importante é continuar em movimento. No final, o único fracasso real é desistir. Enquanto você continuar tentando, você já está vencendo. Número 4. Não seja controlado pela tecnologia. Você está sentado numa padaria mexendo no celular enquanto toma um café forte. A cada 2 minutos, uma notificação aparece na tela. Você dá uma olhada rápida, desliza o dedo, volta para o café e repete o ciclo. O cérebro recebe pequenas doses de dopamina com cada toque na tela. E você sente uma satisfação momentânea, mas superficial. Vivemos cercados de estímulos constantes. Redes sociais, açúcar, cafeína, notificações. Tudo é projetado para capturar sua atenção e liberar dopamina, criando uma sensação rápida de prazer. O problema é que, com o tempo, o cérebro se acostuma e precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo nível de satisfação. O que antes era interessante, agora parece sem graça. Se você sente que perdeu o prazer nas coisas simples, como ler um livro, ouvir música ou conversar com alguém, não é coincidência. Seu cérebro foi condicionado a buscar gratificação rápida. Por que ler um livro longo quando você pode ouvir um resumo de 5 minutos? Por que sair para caminhar quando você pode se distrair com vídeos curtos e memes? O ciclo de gratificação fácil enfraquece sua disciplina e sua capacidade de se concentrar em tarefas mais profundas. É como um cachorro que recebe um biscoito toda vez que senta. No começo, ele obedece com entusiasmo, mas, com o tempo, o biscoito perde valor e ele só vai obedecer se souber que o biscoito estará lá no final. Seu cérebro funciona da mesma forma. Quando você se acostuma a recompensas rápidas, perde o interesse em tarefas que exigem esforço porque o retorno não é imediato. Seu cérebro começa a interpretar o esforço como um desperdício, porque não há uma dose instantânea de dopamina. A solução é simples, mas exige prática. Reduza sua dependência de estímulos rápidos e redirecione o prazer para fontes mais naturais e duradouras. Comece com pequenas mudanças. Se você sempre assiste a vídeos enquanto come, tente almoçar em silêncio. Se você só consegue fazer academia ouvindo música, tente treinar escutando apenas o som da sua respiração. Se você pega o celular nos primeiros segundos de tédio, experimente apenas ficar parado e observar o ambiente. A ideia não é eliminar esses estímulos, mas ensinar ao seu cérebro a encontrar prazer sem depender deles. É como ensinar uma criança a arrumar o quarto não porque vai ganhar um doce, mas porque um quarto organizado é uma recompensa em si. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro prazer vem do esforço, não da gratificação instantânea. O prazer genuíno está em fazer o que é difícil, em encontrar satisfação no processo, não apenas no resultado. Quando você aprende a se motivar pelo progresso, em vez da recompensa, você recupera o controle sobre sua vida. Outro passo importante é o chamado de jejum de dopamina. Isso não significa renunciar a todos os prazeres, mas permitir que o cérebro recupere sua sensibilidade ao prazer natural. Passe um dia sem redes sociais,
sem assistir suas séries, sem café ou sem música de fundo. No começo, você vai se sentir horrível e desconfortável. Mas a verdade é que esse sentimento ruim de desconforto é necessário. Hoje, observe à sua volta. Bastam alguns segundos de tédio para pegarmos o celular. Mas é justamente nesse espaço vazio que surgem as melhores ideias, como um escritor que precisa de silêncio para ouvir as palavras na própria mente antes de colocá-las no papel. A criatividade e a clareza surgem na ausência de estímulos, não na presença constante deles. Se você quer aprender a pensar melhor, precisa se dar tempo de reflexão. E lembre-se, a motivação não chega antes da ação, ela nasce durante o processo. Se você começar a limpar a casa sem inspiração, depois de alguns minutos o ritmo aparece. Se você começar a treinar sem vontade, o corpo entra em movimento e a energia surge. A motivação não é o ponto de partida, ela é o resultado do movimento. A verdadeira recompensa não vem de picos rápidos de dopamina, mas do progresso real. Quando você reduz o excesso de estímulos e ensina ao cérebro a encontrar prazer no esforço, a disciplina deixa de ser uma luta e passa a ser algo natural. Quando a motivação deixa de depender de fatores externos e começa a vir de dentro, você aprende a apreciar o caminho e não só a chegada. E se você conhece alguém que precisa saber disso, compartilhe o link desse vídeo. E já se inscreve no canal, ative o sininho e receba sempre nossos conteúdos. Número 5. Transforme o esforço em prazer. Você está no carro, parado no trânsito, e sabe que tem uma lista de tarefas esperando por você em casa. Sua mente começa a negociar. Você está cansado, deixe para amanhã. Assista um episódio da série primeiro, depois você faz. A tentação de abandonar tudo e se entregar ao conforto é forte. E é exatamente nesse momento que a batalha começa. A sua reação define quem você está se tornando. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade, é o que define sua verdadeira força de caráter. Os estoicos sabiam disso há séculos, e agora a ciência confirma. Existe uma parte específica do cérebro chamada córtex cingulado anterior, que é ativada toda vez que você enfrenta uma situação desconfortável. É como um músculo mental. Cada vez que você supera o impulso de fugir, essa área é fortalecida. Imagine um estudante que precisa se preparar para uma prova importante. Ele está cansado, o sofá está logo ali e o celular vibrando. A decisão mais fácil seria desistir e se distrair. Mas se ele pega o livro e continua estudando, o cérebro entra em ação. A mente quer o caminho fácil, mas o ato de resistir fortalece o controle emocional. Isso funciona porque o desconforto é o que gera crescimento. Se você já gosta de treinar, fazer uma série extra é difícil, mas não tem o mesmo impacto mental. Agora, se você odeia treinar, mas mesmo assim levanta, coloca o tênis e faz o treino, o efeito é diferente. O desconforto ativa o cérebro, e é nesse esforço que o autocontrole é construído. Crescimento não vem do prazer, mas da superação da resistência. Pense em como o corpo reage à musculação. Se você sempre pegar o peso mais leve e fazer o mesmo treino, o músculo nunca vai crescer. A força só é desenvolvida quando você desafia o limite. Quando o músculo sente o impacto e precisa se reconstruir mais forte. O mesmo acontece com o cérebro. Cada vez que você supera a tentação de desistir, você ensina à sua mente que é capaz de enfrentar desafios. Se você sempre escolhe o caminho fácil, o cérebro se adapta à comodidade e o desconforto se torna insuportável. É como um músculo que se atrofia por falta de uso. Se você cede sempre à tentação de rolar o feed do celular ou de adiar uma tarefa difícil, sua capacidade de resistir ao desconforto enfraquece. Com o tempo, até decisões simples, como escolher qual tipo de comida você quer, vão parecer difíceis. A solução é simples, mas desafiadora. Você precisa procurar o desconforto de forma consciente. Não se trata de se torturar, mas de se habituar a escolher o que é difícil quando você sabe que é o certo. Levantar cedo para organizar o seu dia, dizer não para algo que te prejudica, completar um treino mesmo sem vontade. Cada uma dessas ações fortalece o seu autocontrole. Você está ensinando à sua mente que o desconforto não é uma ameaça, é um treino. A força mental não é um dom, é prática. Comece a praticá-la em suas escolhas diárias. Essa é a verdadeira liberdade. Ser alguém que faz o que precisa ser feito,
sem depender de vontade ou incentivo. Esse é o verdadeiro poder. Número 6. Dê a si mesmo o conselho que mudará sua vida. Você está em casa olhando para aquele armário que precisa ser consertado há semanas. A porta está torta, a gaveta emperrada, mas você sempre arruma uma desculpa para deixar para depois. No próximo final de semana, eu faço isso. Não é tão urgente assim. Hoje eu só quero descansar. Você sabe que precisa resolver, mas a ideia de levantar e pegar as ferramentas parece um esforço desnecessário. E mais uma vez, você escolhe ignorar o problema. Mas e se, nesse momento, você desse a si mesmo um conselho em terceira pessoa? Em vez de dizer, eu não consigo fazer isso agora, experimente dizer, Lucas, você consegue, apenas começa. Quando você fala com você mesmo em terceira pessoa, cria uma distância emocional entre você e o problema. Isso reduz o peso emocional da situação e ativa a parte lógica do cérebro, facilitando a tomada de decisão. Funciona assim. Imagine que você está em um restaurante e o garçom traz o prato errado. Seu primeiro impulso é ficar irritado, mas em vez de reagir imediatamente, você pensa, Lucas, está tudo bem, basta pedir para trocar com calma. Essa pausa cria um espaço entre o estímulo e a resposta. O espaço onde o autocontrole é possível. O problema raramente é o obstáculo ou a situação que você vive. O problema é a sua reação emocional. Quando você se distancia emocionalmente da situação, consegue agir com mais clareza e racionalidade. Pense em como você agiria se estivesse assistindo um documentário sobre a sua vida. O protagonista está sentado no sofá pensando se vai ou não para a academia. O que você diria para ele? Levanta agora. Você sabe que vai se sentir melhor depois. Estudos mostram que o diálogo interno em terceira pessoa reduz a ansiedade e aumenta o autocontrole. Quando você diz, Lucas, você precisa terminar isso agora, você ativa o lado racional do cérebro, transformando a situação em algo mais simples de lidar. O diálogo interno em terceira pessoa é como ter um treinador interno te guiando com firmeza e clareza. Se você está prestes a entrar em uma entrevista de emprego e sente o nervosismo chegando, faça uma afirmação positiva, que te tire da mentalidade de vítima e coloque você no comando da situação. Os estoicos já sabiam disso. Marco Aurélio, em Meditações, costumava se dirigir a si mesmo como se estivesse dando conselhos a outra pessoa. Esse distanciamento o ajudava a agir com calma e racionalidade, mesmo diante de grandes pressões. Quando você se trata com essa perspectiva externa, é mais fácil manter o controle emocional e tomar decisões inteligentes. Se você quer agir com mais disciplina, fale consigo mesmo como um treinador falaria com um atleta. Você sabe o que precisa fazer. Agora levanta e faz. Agora pense em algo que você tem adiado. Um projeto, uma conversa difícil ou um compromisso com sua saúde. Diga o seu nome em voz alta e dê uma instrução clara. Pode parecer estranho no começo, mas funciona. Quando a vontade de procrastinar ou fugir de uma situação difícil surgir, fale consigo mesmo como se você fosse alguém que quer te ver vencer. Dê o conselho que você daria a um amigo e siga esse conselho. Número 7. Treine sua mente para vencer o desconforto. Você já tentou forçar uma rotina de exercícios porque é o certo a fazer, mas acabou desistindo depois de algumas semanas? Agora imagine outra cena. Você coloca os fones de ouvido, escolhe sua música favorita e começa a dançar pela casa sem pensar em queimar calorias ou atingir uma meta. O corpo se movimenta naturalmente, o humor melhora e antes que você perceba, já se passaram 20 minutos. E você se sente revigorado. A diferença entre essas duas situações não está na atividade feita, mas na forma como você a encara. Quando você faz algo porque escolheu fazer, o corpo e a mente respondem de forma positiva. Mas quando você faz algo porque está copiando um famoso da internet ou porque alguém te disse que é o melhor para você, o esforço vira um peso, e o resultado é frustração e desistência. O estoicismo ensina que o que realmente importa não é o que você faz, mas a intenção por trás da ação. Se você vê o exercício físico como uma punição ou um fardo, ele se torna desgastante. Mas se você o encara como um presente para o seu corpo, uma oportunidade de se sentir melhor, mais forte e mais leve, ele deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma fonte de prazer. Pense em alguém correndo na esteira, contando os minutos para acabar o treino, com um olhar de sofrimento.
Agora imagine outra pessoa jogando bola com os amigos, rindo e se divertindo. Ambos estão se exercitando, mas um encara o treino como uma tortura e o outro como um prazer. A diferença está na interpretação, não na atividade. É como cozinhar por obrigação ou cozinhar porque você está inspirado. Quando você cozinha por obrigação, é mecânico. Você segue a receita sem se envolver de verdade. Mas quando você cozinha por prazer, você experimenta os ingredientes, sente o aroma e saboreia. O resultado final é diferente porque a intenção foi diferente. O mesmo vale para qualquer hábito que você deseja construir. Agora pense em como isso funciona com o exercício. Talvez você deteste academia, mas adore fazer caminhadas. Ou talvez correr na rua seja um sacrifício, mas nadar te faça sentir leve. O segredo não é se forçar a fazer o que todos dizem que é o melhor, é encontrar o que funciona para você. Quando você descobre um tipo de movimento que te dá prazer, a resistência desaparece. Os estoicos não pregavam o sofrimento para alcançar a disciplina. Eles pregavam a ação racional e consciente. Você não precisa se obrigar a fazer algo que odeia para ser disciplinado. Sêneca dizia que o homem sábio segue a razão, não o impulso. Em outras palavras, disciplina não é sobre se punir. É sobre encontrar o que faz sentido para você e manter a constância. Se você vê o exercício como uma punição, será uma punição. Mas se você o encara como uma oportunidade de fortalecer o corpo, melhorar sua saúde e limpar sua mente, ele se torna um momento de conexão com você mesmo. Quando você para de tentar se obrigar e passa a agir de forma consciente e intencional, o esforço se transforma em prazer. O que antes era uma batalha se torna uma escolha natural. E a constância deixa de ser uma luta para virar parte de quem você é. Número 8. Use a técnica dos 100 dias. Imagine que você decide que não vai mais perder a paciência. No primeiro dia, alguém te corta no trânsito e você respira fundo, mantém a calma e segue em frente. No segundo dia, um colega de trabalho faz um comentário irritante, mas você sorri e não dá importância. Mas aí chega o terceiro dia. Você está cansado, estressado e alguém faz algo que te tira do sério. Então você pensa, eu preciso colocar essa pessoa no lugar. Nesse momento, você tem uma escolha simples, ceder à irritação ou manter o controle. A diferença entre quem consegue mudar de verdade e quem continua reagindo é justamente essa decisão nos momentos difíceis. A chamada lei dos 100 dias é simples, mas poderosa. Se você quer mudar algo na sua vida, faça isso todos os dias por 100 dias consecutivos. Parece fácil, mas o difícil é continuar quando você está à beira de perder o controle. É justamente nesse ponto que a disciplina é construída, e é aí que os resultados aparecem. Pense em algo que você quer mudar na sua vida, seu corpo, aprender um idioma, melhorar sua situação financeira, ter relacionamentos mais saudáveis ou ser mais organizado. No começo, a motivação te empurra para frente. Você manda mensagens todos os dias para pessoas que importam, compra livros, baixa aplicativos, começa com empolgação. Mas depois de alguns dias, o entusiasmo desaparece e o que antes parecia fácil, agora começa a parecer uma tortura. A maioria das pessoas para aqui achando que o problema é falta de motivação, mas o que falta na verdade é compromisso. Agora pense em como isso funciona em outras áreas da sua vida. Não é apenas um único deslize que vai arruinar tudo. Decidir mudar é fácil. O que é difícil é continuar mesmo quando não há motivação. Os estoicos ensinavam que você não pode depender das emoções ou da inspiração. Epicteto dizia, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que faz a diferença. Se você age apenas quando está motivado, você vai parar no primeiro obstáculo. O que te faz seguir em frente é agir mesmo sem vontade. A chave é começar simples e realista. Se você quer ler mais, comece com 5 páginas por dia. Se quer meditar, reserve 2 minutos para respirar profundamente. Se quer melhorar sua alimentação, faça uma troca simples, uma fruta em vez de um doce. Quando você elimina o esforço para começar, fica mais fácil criar o hábito. No começo será difícil. É como aprender a dirigir em uma cidade movimentada. No primeiro dia, você está tenso, prestando atenção em cada detalhe, cada cruzamento, cada semáforo, cada carro ao redor. No 5º dia, você ainda sente um leve desconforto. No 10º, você já começa a antecipar os movimentos dos outros carros.
e depois de um mês, você já está dirigindo sem nem perceber cada manobra. É assim que os hábitos funcionam. No início, você precisa de foco e energia. Com o tempo, o cérebro automatiza o processo e aquilo que antes parecia difícil se torna natural. Os dias difíceis são os mais importantes. Quando você está cansado ou estressado, é exatamente nesse momento que você precisa agir. Cada vez que você supera essa resistência, você fortalece o músculo da disciplina. É como empurrar um carro parado. No início, ele não se mexe, mas, depois que você cria impulso, ele começa a andar sozinho. Acompanhe o seu progresso. Marque cada dia em que você cumpriu o compromisso. Ver aquela sequência de dias concluídos cria um senso de identidade. Eu sou uma pessoa que mantém suas promessas. Se você falhar em um dia, não desista. Como disse Marco Aurélio, se você se perder, volte rapidamente ao caminho certo. Seguir adiante e continuar é o que importa. O que importa não é um deslize isolado. É a sua capacidade de se recompor e seguir em frente. Depois de 100 dias fazendo o mesmo compromisso, algo muda. O que antes era um esforço se torna parte de você. Ser mais paciente, ler, estudar ou manter uma rotina deixa de ser uma obrigação, vira algo natural. Quando você chega nesse ponto, você desbloqueia um nível de consistência que poucas pessoas alcançam, porque não é mais apenas um hábito, é parte de quem você é. O segredo para mudar sua vida não é talento ou motivação, é constância. Se você seguir a lei dos 100 dias, você verá resultados reais. Não porque teve sorte ou nasceu com um dom, mas porque você apareceu todos os dias, mesmo quando não tinha vontade. E essa é a diferença entre quem tenta e quem realmente consegue transformar a própria vida. Você pode transformar sua vida, isso sempre esteve disponível para você, basta que você coloque em ação esses ensinamentos, por mais difícil que seja. Comece agora, coloque nos comentários o que você vai aplicar ainda hoje. Se inscreva no canal para continuar recebendo doses de conhecimento em sua caminhada, e muito obrigado por me acompanhar nesses minutos de sabedoria.